Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, com uma entrevista exclusiva e VIP nesse feriadão aí de 1º de maio. Vamos receber mais uma vez o príncipe dos pregadores atuais brasileiros, Reverendo Hernandes Dias Lopes, para falar a respeito de um corrupto que se converteu a Jesus e acabou escrevendo um evangelho. Acho que não existe nada mais atual e mais desejável para o Brasil de hoje. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que iniciamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade mais essa edição do programa Vejam Só. E hoje recebemos o Reverendo Hernandes Dias Lopes, que é considerado por muitos, inclusive por mim, um dos principais pregadores e um dos mais brilhantes oradores da Palavra de Deus no Brasil da atualidade. Seja muito bem-vindo, Reverendo, paz e graça. É um privilégio, Heber, estar aqui com você. E para tratar de um assunto tão importante como este que vamos tratar hoje, compartilhando isso com seus telespectadores. Como sempre eu pergunto, né, Reverendo, o senhor tem uma igreja, o senhor visita igrejas e tudo, mas o senhor tem uma igreja onde o senhor prega de forma mais sistemática. Sistemática, exato. Onde aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, eu prego na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O pastor Arival é o pastor da igreja, eu sou um pastor colaborador. Eu sou pastor também em Vitória, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, já há 34 anos. Muito bom. E lá, qual é o endereço? Lá em Vitória, Avenida Beira-Mar. Ah, fácil. É a avenida mais conhecida de Vitória. E aqui em Pinheiros, é a Avenida das Nações Unidas, 6.151. É perto da Ponte Cidade Universitária? Do lado da Ponte Cidade Universitária. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença, Reverendo. É um privilégio. Mais um dos seus fãs, né, o Zeca, aliás, não falta para o senhor é fã, né? Ele também é presbiteriano, preparou a matéria, vejam só. O Evangelho de Cristo de acordo com um ex-corrupto. Calma, você não ouviu errado não. Porém, não estamos falando de nenhum acusado da Lava Jato que escreveu algum livro ou ainda que fez relatos sobre a sua conversão. Estamos falando sobre o Evangelho escrito por Mateus, cerca de 20 a 30 anos depois que Jesus voltou ao céu. Um discípulo judeu chamado Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever um livro. Disso resultou o que conhecemos hoje como o Evangelho segundo Mateus. Mateus abriu seu coração para Jesus Cristo e se tornou uma nova pessoa. Não foi uma decisão fácil para ele. Ele era de Cafarnaum, cidade que havia rejeitado o Senhor. Também era um negociante conhecido na cidade e, provavelmente, foi perseguido pelos amigos de outros tempos. Sem dúvida, perdeu muito dinheiro quando deixou tudo para seguir a Cristo. Nenhum dos 4 evangelhos registra qualquer palavra proferida por Mateus. Ainda assim, em seu evangelho, ele nos apresenta as palavras e os atos de Jesus Cristo. O Espírito Santo usou Mateus para realizar essa tarefa importante ao escrever este livro. Para nos ajudar nessa tarefa, vamos conversar com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, ministro presbiteriano, escritor e conferencista, com grande destaque no Brasil e no exterior. Hernandes é um dos maiores escritores teológicos do Brasil. São mais de 130 títulos publicados e todos eles com bastante sucesso. A qualidade de sua escrita é tanta que hoje ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem, dados os recados, né? Voltamos aí ao assunto que o Zeca apresentou tão bem na sua matéria, né? Hoje a gente vai conversar com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Da outra vez que o senhor esteve aqui, eu lhe comparei, né? O meu pai, também presbiteriano,
e minha mãe, que ainda é viva, meu pai já é falecido há 5 anos, ele falava que antigamente as pessoas cruzavam a cidade de ônibus para ouvir o reverendo Miguel Rizzo, né? E hoje as pessoas fazem isso de ônibus, metrô, carro, bicicleta, patinete, para ouvir o senhor, reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Então é um privilégio tê-lo aqui e eu imagino o tamanho da responsabilidade que o senhor tem, né? Muito obrigado. E nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Muita gente pode se chocar com a ideia de ex-corrupto e, de fato, até certo ponto, eu estou transgredindo um dos ensinos que Mateus registrou no capítulo número 7, no primeiro versículo, né? Não julgueis para que não sejais julgados. E eu julguei Mateus como corrupto, ou ex-corrupto, porque ele era fiscal, cobrador de impostos. Será que eu errei? Bom, provavelmente não. Não temos nenhuma fala direta de Jesus de que ele fosse um corrupto. Entretanto, Mateus era um coletor de impostos, trabalhava numa aduaneira na cidade de Cafarnaum, que era um ponto de passagem estratégico de Damasco para o Egito, e a reputação dos publicanos era a pior possível, a ponto dos judeus não permitirem que um publicano, um cobrador de impostos, fizesse parte da sinagoga. Os judeus consideravam os publicanos verdadeiros traidores da pátria de Israel. Eles eram uma espécie de colaboracionistas do Império Romano, que dominava Israel, e eles, na verdade, trabalhavam da seguinte maneira: Roma cedia aquele direito para o cobrador de impostos cobrar os impostos na aduaneira, tinha que repassar um valor específico, mas o que ele arrecadava mais, ele embolsava. Então, aí isso dava oportunidade para que os cobradores de impostos se enriquecessem de maneira ilícita, cobrando muito mais do que o devido, usurpando o povo, no sentido de oprimir o povo, porque eles cobravam muito além do que era devido. Muito provavelmente, Mateus não fosse diferente dos seus pares, que tinham esta terrível reputação em Israel. Então, a sua colocação, só não temos uma afirmação expressa que ele era corrupto, mas ele fazia parte, pelo menos, de um time corrupto. Como eu sou jornalista, e o jornalismo no Brasil, em muitos lugares do mundo, gosta de ressaltar as coisas, né? Meio sensacionalismo, eu sabia que esse tema ia chamar a atenção das pessoas. Estamos, portanto, falando do Evangelho de Mateus. Agora, preste atenção, isso não é sensacionalismo. Está aqui a prova do que eu vou dizer. O livro que o reverendo Hernandes Dias Lopes acabou de lançar pela editora Agnus, né? O Evangelho segundo Mateus, tem 830 páginas. 830 páginas sobre um evangelho. Não é reverendo? O que foi? Pois o conteúdo é tão vasto, né? É uma riqueza tão grande que não dá para você encurtar demais. Porque o propósito desse comentário, Heber, ele é um comentário expositivo, né? Como a série que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, pela graça de Deus, completei com Mateus todo o Novo Testamento. Já está escrito todo o Novo Testamento e mais outros do Antigo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, nós já temos 42 livros da Bíblia já comentados. Faltam 24 ainda. E Mateus não é o maior evangelho do ponto de vista de conteúdo. O maior evangelho em termos de conteúdo é Lucas, que é o maior livro do Novo Testamento. Porém, Mateus é o mais abrangente no sentido de detalhar as coisas com mais cuidado, sobretudo trazendo o grande Sermão do Monte completo. Então, daí ele ficou um pouquinho mais robusto que os demais. Pouquinho. 830 páginas sobre um evangelho, não é brincadeira, não é moda. Foram muitas horas de trabalho, de empenho, de estudo, de dedicação. E eu dou graças a Deus por entregar aos nossos leitores esta obra. Só uma curiosidade, né? Sim. Não tem a ver com Mateus, mas o senhor acabou de falar que faltam 24 livros, né,
para completar o comentário sobre cada livro da Bíblia, o senhor pretende escrever comentários sobre Levítico? Sim. Esse eu quero ver. Esse eu quero ver. É um livro difícil, mas eu, pela graça de Deus, já comentei o comentário de Levíticos. Porque Hebreus é o verdadeiro comentário de Levíticos. Mas é uma aplicação, aí é bem mais fácil. Então, não dá para entender Hebreus sem Levíticos e não dá para entender Levíticos sem Hebreus. Certo. E é um livro que aparentemente é tão árido, é um livro que trata de leis que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade aqui, aparentemente, mas é um livro que fala da santidade de Deus. É magnífico e, se Deus quiser, em breve eu vou entrar nesse livro. Quando eu li a Bíblia junto com a minha igreja lá na ordem cronológica, em Levítico Penou bastante. Foi complicado. Mas, só para fechar essa área, uma das coisas que eu vi nessa leitura, né, porque não era uma leitura devocional, é a leitura da Bíblia no ano todo, é que o livro de Levítico deixa bem claro que o ideal de Deus é que ele faça parte de cada detalhe da nossa vida 24 horas por dia. Não é o que nós fazemos hoje de dedicar uma parte do domingo para Deus e o resto... Há uma obra do Dr. Macmillan sobre medicina e ele faz uma afirmação muito curiosa. Ele diz que o livro de Levíticos era o maior manual de medicina preventiva do 15º século a.C. Olha que legal. Então, quando você lê todas aquelas leis cerimoniais, todos aqueles rituais de cuidado com a higiene, é só você pensar que saíram 600 mil homens, fora mulheres, crianças. A Halley chegou a dizer que foram 2 milhões de pessoas. Pense em 2 milhões de pessoas andando por um deserto, sem saneamento básico, sem os recursos da higiene hoje. Tinha que ter muito cuidado. Então, Deus é o dono da ciência, Deus é o doador da ciência, e Ele estava prevenindo o seu povo de doenças endêmicas naquela jornada pelo deserto. Então, o livro é um livro prático, é um livro atual hoje, e é um livro que, sobretudo, trata de uma maneira lindíssima sobre a santidade de Deus. Amém. Vamos voltar agora para o Evangelho de Mateus, são 830 páginas, tem muita coisa para falar aqui nessa obra do reverendo Hernandes Dias Lopes. Irmão, mais ou menos quando Mateus escreveu o evangelho dele? Muito provavelmente Mateus escreveu antes da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Por quê? Porque no capítulo 24, quando ele escreve sobre o sermão profético de Jesus, escreve na perspectiva de um fato que haveria de ainda acontecer. Se ele tivesse escrito depois do ano 70, certamente ele teria feito referência à queda de Jerusalém. Como ele coloca a queda de Jerusalém como um fato futuro, isso é uma conclusão óbvia que nós temos, que ele escreveu este evangelho antes do ano 60, antes do ano 70, muito provavelmente aí por volta do ano 60 depois de Cristo. 30 anos depois, portanto, da ascensão de Cristo. E por que demorou tanto? Bom, é uma boa pergunta. Os estudiosos acreditam que Mateus escreveu de Antioquia da Síria para a grande comunidade de judeus. Vocês se lembram que os apóstolos, todos eles, exceto João, foram martirizados. Todos eles se dispersaram. E, obviamente, eles estavam envolvidos com um grande ministério de pregação, de reavivamento, inclusive. Eu achei muito curioso, Weber. Eu li certa feita, e, aliás, ouvi também pessoalmente o Erle Stigen, que experimentou um grande avivamento. Quando você está experimentando um grande avivamento, você não tem tempo para escrever. Você tem que viver aquele momento. E os apóstolos, quando foram revestidos com o poder do Espírito Santo no Pentecostes, eles saíram para pregar. E naquele momento, o negócio deles era viver aquele momento, era anunciar este evangelho. Depois, então, ele parou, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, e ele que foi uma testemunha ocular do aquilo que registrou, então ele se debruça para escrever este robusto evangelho. Antioquia da Síria? Antioquia da Síria. A mesma Antioquia de Paulo? Exato. De Barnabé? Antioquia era a terceira maior cidade do mundo. E note você que 3 igrejas foram muito relevantes no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira foi Jerusalém, né? A segunda foi Antioquia, porque Antioquia foi a mãe das missões mundiais. Foi de Antioquia que
saíram as grandes viagens missionárias de Paulo, de Barnabé, Paulo e Silas, Timóteo, Lucas acompanhando e tal. Depois, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, onde Paulo fica 3 anos, onde Timóteo vai ser pastor, onde o apóstolo João vai encerrar seu ministério, onde Maria, mãe de Jesus, vai morar com o apóstolo João. E aquela igreja de Éfeso, então, vai influenciar toda a província da Ásia Menor, plantando igrejas em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Então vai se tornar uma igreja também muito estratégica. Mas Mateus deve ter sido escrito muito provavelmente na cidade de Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo da época, só superada por Roma e Alexandria. O senhor é adepto da ideia de que ele escreveu antes de Marcos em hebraico? Bom, essa é uma ideia de alguns pais da igreja, como Agostinho. As evidências, entretanto, nos levam a crer que Mateus escreveu depois de Marcos, que Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, até porque o conteúdo de Marcos é repetido em Mateus e Lucas, os outros evangelhos sinóticos. Apenas 26 versículos de Marcos não são repetidos em Mateus e Lucas. Então, as evidências são muito mais robustas de afirmar que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e só então Mateus e Lucas foram escritos. Agora, vem a pergunta que eu acho que o senhor já respondeu inúmeras vezes. Por que 4 evangelhos e tão parecidos? Sua pergunta é maravilhosa. Sua pergunta é fundamental. Veja bem, nós temos... Pensa você que 4 alpinistas estão escalando uma montanha. Cada um subindo por um lado da montanha. É a mesma montanha, mas cada um olhando uma perspectiva diferente. Os evangelhos são 4, 3 deles são sinóticos. A palavra sinótico, na língua grega, significa olhar na mesma direção. Mas o fato de Mateus, Marcos e Lucas serem sinóticos, eles têm ênfases diferentes. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus. Portanto, a tese de Mateus é provar que Jesus é o rei dos reis, é o rei de Israel. Por isso que ele cita mais o Antigo Testamento que qualquer outro evangelista. Marcos escreveu para os romanos, e por isso Marcos não está tão atento a ensinamento, ele está interessado mais em trabalho, em obra. É por isso que Marcos sempre está fazendo alguma coisa, porque os romanos não se interessavam mais pelo poder, pela ação. Lucas escreveu para os gregos, e portanto Lucas escreve para revelar e mostrar Jesus como um homem perfeito. E João, mais tarde, é o último evangelho a ser escrito, escreve para provar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Então, embora 4, cada um tem sua ênfase. Mateus provando que Jesus é o rei, Marcos provando que Jesus é o servo, Lucas provando que Jesus é o homem perfeito, e João provando que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. Que bonito! Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? E que a crítica muitas vezes usa para desfazer da credibilidade bíblica. Pelo contrário, então os 4 evangelhos só reforçam... Eles se complementam, eles não se contradizem, eles se complementam. Maravilha. Fechar. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, você não sai daí, mas tenho certeza que nasceu na sua boca um gostinho, uma vontade lascada de conhecer melhor a Bíblia. Então, deixa eu falar para você da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela tem filiais no Brasil inteiro, mais de 600 lugares diferentes para que você estude a Bíblia. O curso bíblico está presente em todas as filiais da Agrade. Há outros cursos que a Agrade mantém, análise bíblica, cursos de história, até cursos de cunho filosófico, prático, por exemplo, direito eclesiástico, né? Eu falo direito eclesiástico, mas significa o seguinte: você tem uma igreja e tem dificuldades de articular as exigências civis em relação à igreja. Nós temos um curso muito prático para te orientar sobre isso. A administração eclesiástica, acho que seria um nome melhor, né? Eu acho que eu errei o nome aqui. Enfim, faz o seguinte: pega o telefone da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819. Em São Paulo, no horário comercial, amanhã, você liga e se informa sobre os endereços
e as oportunidades que a grade tem para você. Agora vamos lá para o nosso Facebook, tem a nossa enquete para você responder. Vamos lá. Você já leu os 4 evangelhos fazendo comparações e ficou alguma dúvida? É uma pesquisa. Você responde e a gente vai ver o resultado no fim da edição dessa gravação. As respostas são sim ou não, né? Se você já leu os 4 evangelhos, comparou-os e ficou dúvida, você responde sim. Se você ou não leu ou não ficou com nenhuma dúvida, você responde não, tá bom? Vamos lá. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos conversando aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que acaba de lançar mais um volume da sua coleção, né, que a editora Agnus muito caprichosamente tem feito, a respeito dos livros da Bíblia, Evangelho de Mateus, comentários sobre o Evangelho de Mateus, 830 páginas, é coisa que não acaba mais. Então, eu tenho um monte de perguntas para fazer para o senhor. Pois não. Vamos lá. Uma das coisas que a gente observa, o senhor falou que João foi o último evangelho a ser escrito. Exato. E tinha um objetivo de provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? E para que crente tenhais vida em seu nome, como ele mesmo disse. E ele separa alguns poucos milagres para Jesus, para apontar que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu noto que alguns milagres aparecem em todos os evangelhos, né? A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, tem nos 4 evangelhos, inclusive no Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro, que na minha opinião é o milagre mais espetacular de todos os tempos, supera até a própria ressurreição de Cristo, porque afinal de contas, Lázaro ficou 4 dias no túmulo, Jesus só ficou 3. Né? Enfim, e Jesus é Deus e tal. Por que esse tipo de coisa? Por que, por exemplo, o evangelho, a multiplicação dos pães e peixes aparece em Mateus e também em João, e Mateus não relata a ressurreição de Lázaro? Bom, a sua pergunta é importante. Me dê só uma oportunidade de dizer uma coisa importante aqui. É curioso como João, por exemplo, ele usa uma estratégia para defender a sua tese de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que João escreve este evangelho no final do 1º século para provar essa tese? Porque estava surgindo no cenário uma heresia muito perigosa, que quase que devasta a igreja nos primeiros 3 séculos, chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Os gregos, dominados pela ideia do dualismo, matéria má, espírito bom, pensavam assim, bom, se Jesus tinha um corpo físico, e ele tinha, e o corpo é material, e a matéria é má, então ele não pode ser Deus. Bom, aí João escreve este evangelho para provar uma tese, que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Qual a estratégia que ele usa? Primeiro, ele vai selecionar dos muitos milagres que Jesus Cristo fez, 7 milagres. 7 é o número da perfeição. Então, ele transformou água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele curou o paralítico de Betesda, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele curou o cego de nascença e ele ressuscitou Lázaro. Também ele vai selecionar, qual a tese dele? Se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. E ele vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou, porque eu sou é o nome de Deus do Velho Testamento, Yahvé, ou Javé, de onde vem a palavra Jeová. Então ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então João prova a tese dele, mostrando que ele faz as obras de Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus. Por que Mateus ou os outros evangelistas não relatam? Na verdade, Jesus fez tantos outros milagres que João, numa hipérbole no final do livro dele, diz que se fosse escrito tudo, nenhum livro caberia. Então não era a intenção dos evangelistas registrar todos os milagres. É claro que
muito provavelmente, concordo com você nesse quesito, que a ressurreição de Lázaro, para nós, foi o maior milagre público do Senhor Jesus Cristo. É claro que a sua ressurreição, o próprio Senhor Jesus, é a apoteose do cristianismo, porque se um Cristo tivesse sido vencido pela morte, ele não poderia ser o nosso Redentor. É a consumação da sua obra redentora, a sua ressurreição. Mas, obviamente, eles selecionaram alguns dos muitos milagres que Jesus Cristo realizou para provar, de fato, quem ele era. Podia ter falado de Lázaro, né? Porque ele não fez. Do escrutínio dele, nós não podemos cogitar sobre isso. Eu aprendi uma coisa, Heber, que gosto muito. A seguinte frase: onde a Bíblia não tem voz, eu não deveria ter ouvidos. Boa, essa é boa. Essa é muito boa, né? O Paulo Romero fala algo parecido nos programas de rádio dele, doutor Paulo Romero, pastor da Igreja Evangélica da Trindade. Ósculo santo para o senhor, pastor. Faz tempo que o senhor não vem, hein? Ele diz que onde a Bíblia se cala, eu é que não devo falar. É boa, muito boa. Mais ou menos, mais ou menos isso. A ideia é essa. Agora, o senhor disse que Mateus escreveu para os judeus, certo? Especialmente. Não exclusivamente. Isso. Mateus capítulo 24, que narra, inclusive, entre outras coisas, a queda de Jerusalém, muitas vezes é lido pelos irmãos dispensacionalistas como algo que não tem nada a ver com a igreja. É uma mensagem voltada para os judeus, porque Mateus escreve para os judeus. O senhor concorda com isso? Porque daí vem as interpretações, inclusive, sobre o Apocalipse, e o senhor já escreveu sobre o Apocalipse, usei seu livro do curso de 1 ano e meio, que a nossa escola dominical manteve sobre o livro de Apocalipse. Bom, a sua pergunta é uma pergunta importante e levanta um assunto polêmico. Né? É claro que eu não posso concordar que Mateus faça essa diferenciação entre Israel e igreja, que Israel é uma coisa e igreja é outra. Não, essa não é a tese nem do Antigo nem do Novo Testamento. Existe um único povo, chamado igreja. E esse povo é formado de judeus e de gentios. Como é que um judeu é salvo? Crendo em Jesus. Como é que um gentio é salvo? Crendo em Jesus. A ideia dispensacionalista de que o projeto de Deus é com Israel, e com a rejeição de Israel ao Messias, Deus abre um parênteses, chamado igreja, e vai fechar esse parênteses no chamado arrebatamento, e depois volta a sua atenção para Israel, não tem consistência bíblica, não tem. A igreja é formada, sempre foi e haverá de ser, até a volta do Senhor Jesus, de judeus e de gentios. É a grande tese de Paulo em Efésios. A parede foi derrubada, a muralha que separava um e outro acabou. Agora, dos dois, Deus forma um só povo, que se chama igreja, corpo de Cristo, rebanho de Cristo, o povo de Deus, que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida. Só tem uma igreja, e essa igreja é formada de judeus e de gentios. Então, é óbvio que Mateus 24 não está se dirigindo apenas a judeus, como se aquilo não tivesse nada a ver com a igreja cristã. Não tem tudo a ver, porque Deus lida com a sua igreja, formada de judeus e de gentios. Como é que o senhor, então, interpreta Mateus 24? A queda de Jerusalém é a única profecia, ou é a profecia central, ou é apenas uma referência? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. A queda de Jerusalém, Jesus cita para apontar para o fim, porque a pergunta foi feita: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi a pergunta que levou Jesus ao discurso, ao sermão profético. Então ele começa a falar do engano religioso, ele começa a falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de terremotos, de pestilências, do esfriamento do amor, né? O evangelho sendo pregado em todo o mundo, mas aí ele vai ilustrar o que será o grande momento do desfecho da história, do juízo final, da segunda vinda do juízo final, com a queda de Jerusalém.
Como ele fez lá, citando, por exemplo, no período lá, falando do anticristo, do Antíoco Epifânio, lá no 2º século, que profanou o templo de Jerusalém. Depois ele vai falar agora da invasão de Tito Vespasiano, o general Tito, da destruição de Jerusalém, apontando para um tempo do fim, da figura do anticristo, né? Então, são etapas da revelação para mostrar a consumação de todas as coisas. Além de tudo, o senhor tem uma didática sensacional, né? Muito obrigado. As coisas, quando o senhor expõe, ficam muito claras. Muito obrigado. Um dom maravilhoso que Deus deu para o senhor. Outra pergunta que fazem muito costumeiramente, quando se comparam os evangelhos, é por que a genealogia que Mateus registra de Jesus é tão diferente da genealogia que Lucas registra de Jesus? São os únicos evangelistas que fazem genealogia, né? Bom, João faz também, né? Ele fala assim, Jesus é filho de Deus e acabou. É muito curioso que, veja bem, 2 evangelhos não tratam da genealogia, Marcos e João. Por que Marcos não trata da genealogia de Jesus? Porque ele está escrevendo para os romanos e provando que Jesus é servo. Então, o servo não tem genealogia. João não fala de genealogia porque Jesus é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele é eterno, ele não teve começo nem fim, ele é o grande eu sou. Agora, por que Mateus faz uma genealogia diferente de Lucas? Por causa da ênfase. A ênfase de Mateus é provar que Jesus Cristo é um judeu, é o rei dos judeus. Então, ele começa com Abraão e Davi. Ele prova que Jesus é o filho de Abraão, descendente de Abraão e o filho de Davi. São os 2 grandes troncos judaicos. Então ele está provando o seguinte, que esse Messias, ele é judeu, ele vem dos judeus, ele está conectado com as 2 grandes figuras proféticas do povo de Deus, que é Abraão, o pai da fé, e Davi, o rei, que é o símbolo do Messias, que é dar ao trono de Davi. Lucas, entretanto, que vai provar que Jesus é o homem perfeito, ele recua a genealogia de Cristo a Adão, o primeiro homem, de uma forma geral. Então, ele é o homem perfeito para todos os povos, para todas as raças. Ele está mostrando a universalidade da vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas. Aquela ideia que a gente lê por aí, de que um usou José e o outro usou Maria, tem a ver ou não? Sim. Um vai desembocar na genealogia de José e outro de Maria, para provar exatamente isso. São as ênfases distintas, provando que ele é o homem perfeito, procedendo lá de Adão, e outro provando que ele é o rei dos judeus, procedente de Abraão e de Davi. Coisa maravilhosa, né? Agora, outra pergunta, reverendo, também, sim, muitas vezes incômoda, por que os evangelhos têm divergências entre si? Bom, eles não têm divergências, as divergências são aparentes. Quando você vai olhar, exemplo, um evangelista registra que Jesus, saindo de Jericó, foi abordado pelo Bartimeu, o cego Bartimeu. Outro diz que entrando em Jericó foi abordado por cego Bartimeu. Olha, mas aí estou numa contradição cruel. Como é que um diz que um está saindo, o outro diz que Jesus está entrando na cidade, o outro está saindo da cidade? Quem tem razão? Os 2 têm razão. É só olhar o contexto. Existia uma Jericó antiga, a que fora destruída, existia uma Jericó nova, a que estava agora em construção. Jesus estava saindo da antiga e entrando na nova. Um colocou na perspectiva da cidade antiga, ele está saindo. Outro colocou na perspectiva da cidade nova, ele está entrando. Então, aquilo que parece ser contraditório não é. Basta olhar com mais vagar, examinar com mais profundidade e verá que não há choque entre eles. Há complementaridade e não contradição. Mas, por exemplo, nesse mesmo episódio, Mateus registra que são 2 cegos. Exato. O outro evangelho, se não me engano é Marcos, vai dizer que é um só. Tem outro caso do Gadareno. O Gadareno. Dois endemoniados e um só. A questão não tem contradição nenhuma aí. Veja bem, com certeza tinham 2. Porém, o evangelista Marcos se concentra naquele que era o principal.
naquele que estava gritando, naquele que estava clamando, como no caso dos endemoniados. Então, o fato de um mencionar dois e o outro mencionar um, nenhum dos evangelistas diz que tinha um só. Então não há contradição, é apenas uma questão de ênfase. Um concentra naquele que foi o personagem principal. É como você está andando na rua, tem duas pessoas juntas, uma está gritando, está pedindo, está clamando, e aí você está registrando o fato, você registra o fato daquele que está gritando, está clamando, está pedindo. O outro está lá também, está junto, mas não está aparecendo no cenário com tanta eloquência. Mas tinham dois, mas um só estava gritando e clamando, por isso o evangelista registra esse personagem. Reverendo, eu vou abordar agora uma passagem de Mateus que só aparece lá. Pois não. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu já fiz 2 debates aqui sobre essa passagem e eu não fiquei satisfeito com o resultado, porque ela é extremamente obscura para mim. Pois não. Mateus registra que quando Jesus morre, os sepulcros dos santos se abrem e eles entram na cidade. O senhor pode descrever o que aconteceu? O que Mateus está falando? Muito obrigado, é claro. Veja bem, quando Jesus ele morre, as pedras rolam, né? Veja que o fenômeno já estava acontecendo a partir do meio-dia, que houve trevas. É curioso que Jesus nasceu de noite e houve luz de noite. Jesus morre ao meio-dia, Jesus na cruz ao meio-dia e houve trevas na sua morte. Luz no seu nascimento, trevas na sua morte. Nunca tinha pensado nisso. Aí o que acontece? Acontece várias ressurreições. Como aconteceu a ressurreição no ministério de Elias, né, o filho da viúva de Sarepta, como aconteceu a ressurreição com Eliseu, o filho da mulher de Sunem, como aconteceu a ressurreição quando Eliseu foi sepultado e o morto levantou da sepultura, quando o corpo de Eliseu bateu nos ossos daquela pessoa, como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro. Quando Jesus morreu, muitos mortos ressuscitaram. Obviamente ressuscitaram com o corpo mortal, voltaram a morrer. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a primícias dos que dormem. Por que primícias se tinham outras ressurreições antes da ressurreição de Cristo? É porque as outras pessoas que ressuscitaram antes, ressuscitaram com um corpo mortal, voltaram a morrer. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória, como nós teremos também um corpo de glória quando Jesus voltar. Que bênção. Então, eles entraram na cidade e foram reconhecidos. Reconhecidos, o José, o Antônio, a Maria, o Pedro, o Manuel. Por que fala santos? Santos porque eram pessoas crentes, pessoas salvas, pessoas tementes a Deus. Então, aqueles que são tementes a Deus, que conhecem a Deus, que foram salvos pela graça de Deus, eles são chamados na Bíblia de santos. E é até bom você fazer essa pergunta para esclarecer. A ideia comum que as pessoas têm de santo são daqueles que são beatificados pela Igreja Católica. Não é verdade isso. A palavra santo significa separado. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, embora continuando ainda pecador, é chamado de santo. Aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Corinto, embora fossem pessoas comuns como você e eu, sujeitos ao pecado, mas são chamados de santos, são separados para Deus, pertencem exclusivamente a Deus, e essas pessoas que tinham morrido eram santos e ressuscitaram como tais. Reverendo, isso traz um componente brutal de aumento da culpa dos sacerdotes. Eles tiveram muitas evidências de que o Cristo que eles mataram, que o homem que eles mataram era o Cristo. De fato. E evidências não só em Jesus, por exemplo. O fato inegável de que as pessoas ressuscitaram e entraram na cidade. Que o momento da morte foi algo muito diferente. Rasgou o véu do templo, o lugar onde eles trabalhavam. Né? Houve trevas. Até o romano lá que crucificou Jesus estava liderando a crucificação, reconheceu que ela era o Filho de Deus. Pois é, então, e aí eles veem essas coisas todas e se subornam os guardas para negar que Jesus tinha ressuscitado. Por que eles não quiseram crer que Jesus era o Messias? O senhor vai responder no próximo bloco. Pois é.
Hoje é um dia extremamente especial para o programa Vejam Só. Recebemos mais uma vez a visita do reverendo Hernandes Dias Lopes, grande pregador, conferencista, autor, que acabou de lançar um livro de 830 páginas. Eu estou besta de ver, né? O senhor escreve mais que o Champlin. Misericórdia. E o Champlin é chato, hein? Misericórdia. Eu estou tentando trazer o Dr. Champlin aqui, mas não consigo. O Norman Russell Champlin já faleceu. Ele faleceu? Faleceu. Não vai conseguir trazer. O Mauro Terrengue ficou de trazer ele aqui e não trouxe. Já faleceu. Está aqui, ó, o Evangelho de Mateus, comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que acabou de ser lançado aí, com esse tamanho todo do Evangelho. A gente estava dizendo, reverendo, no bloco anterior, sim, que os principais judeus e sacerdotes, os responsáveis pela crucificação de Jesus, eles tiveram evidências, assim, pesadíssimas de que Jesus era, de fato, o Messias. Tudo bem que eles tivessem se enganado até a hora da morte, mas a morte de Cristo, o senhor acabou de destacar um evento assim, único e inegável. Pessoas que eles sabiam que tinham morrido voltaram a viver porque Jesus morreu, os sepulcros deles se abriram, eles entraram na cidade, foram vistos pelas pessoas, os sacerdotes souberam que o corpo de Jesus sumiu, que os guardas relataram o que tinha acontecido, eles subornaram os guardas. O que aconteceu? Eles estavam endemoniados? Eles não creram porque o diabo não deixou? Veja bem, tem várias respostas para isso, vários aspectos para responder isso. Primeiro, vamos entender um pouquinho o pano de fundo dos fariseus e dos saduceus, os dois ramos religiosos que dominavam na época. Os fariseus, que tinham um papel tão importante lá atrás, de defesa da fé judaica diante da helenização, por um momento eles começaram a forma tomou lugar da essência, viraram legalistas e começaram a criar regras para a lei de Deus e colocaram um pesado legalismo sobre o povo. Jesus veio rompendo com isso, quebrando esses protocolos deles, e isso os irritou profundamente. Por outro lado, os saduceus, que ocupavam o templo, o sacerdócio, que estavam muito mais helenizados e mais corrompidos pelo sistema romano, no sentido de serem colaboracionistas, fizeram do templo um covil de salteadores. Jesus veio também virando a mesa deles, combatendo o comércio no templo que eles praticavam, e eles perceberam que Jesus era um risco para o status quo deles. O ministério de Jesus botava em xeque a prática religiosa deles. Então, o próprio Pilatos reconhece que quando eles levam Jesus ao julgamento romano, a motivação deles não era convicção, era inveja. E quando um homem é tomado por ciúme ou inveja, ele fica cego para a verdade, cego para a realidade. As evidências eram gritantes, eloquentes, mas eles perdiam o status deles, a posição deles, porque Jesus confrontou radicalmente a religiosidade deles. O segundo aspecto dessa resposta, Heber, é que a fé é um dom de Deus. Não é apenas uma questão de lógica, de evidência. Porque o homem, naturalmente, diz a Bíblia, ele está morto nos seus delitos e pecados. A não ser que o Espírito Santo venha e tire o tampão dos ouvidos, a não ser que o Espírito Santo venha e tire a venda dos olhos, a não ser que o Espírito Santo venha e tire o coração de pedra e dê um coração de carne, o homem, com toda evidência, ficará ainda rendido à incredulidade. Aliás, o apóstolo Paulo trata disso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, dizendo que ainda hoje, quando é lido, esse véu está nos olhos dos judeus. Até hoje, Heber, você vai a Israel, eu vou todo ano levando caravanas para Israel, eles estão aguardando o Messias até hoje. Eles falam do Messias como se crescem nele. Quando você tira a pessoa à parte, mas e aí, quem é Jesus para você? Não, apenas um grande homem. Eles não creem que Jesus é o Messias até hoje. Esse véu ainda está colocado, a não ser que o Espírito Santo tire, eles continuarão ainda na incredulidade. Mas é de lascar. É de lascar. O mais engraçado, eu costumo dizer que Deus é brasileiro e tem evidência que ele seja mineiro, né? Porque o humor de Deus é assim, é meio cínico, né? Ele pegou um fariseu
um dos piores fariseus para transformar no maior apóstolo. No maior apóstolo. Só de capricho. Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer. Isso é maravilhoso, porque nós, às vezes, carimbamos gente. Isso aqui não tem jeito, esse aqui não tem solução, esse aqui é um corrupto, esse aqui vai morrer e vai queimar no inferno. E, de repente, Deus pega aquele que era o mais odiado, mais temido, mais perigoso, o mais improvável, transforma e instrumentaliza como a sua principal ferramenta na expansão do Evangelho. Deus é maravilhoso. E um exemplo muito eloquente disso que o senhor acabou de falar envolve Mateus. Mateus, como o senhor disse, era um ex-corrupto, muito provavelmente um ex-corrupto, mas ele era odiadésimo, né? Odiadíssimo pelos judeus. E tinha uma categoria de judeus que se propunha a matar os cobradores de impostos, eram os zelotes. Zelotes. Tinha algum zelote entre o grupo de discípulos? Tinha, e tem uma coisa muito curiosa. Se você perceber, o nome de Mateus não era Mateus, o nome de Mateus era Levi. Mateus é uma espécie de apelido, como o nome de Simão recebeu o nome de Pedro, diante do chamado de Jesus, e Mateus significa a presente de Deus, dádiva de Deus. Tinha um outro, Levi era filho de Alfeu. Quando você vai lá para o final da lista dos apóstolos, tinha um Tiago, filho de Alfeu. E esse Tiago lá está sempre próximo de Simão o Zelote de Judas Iscariotes, que vem de Sicário, Iscariotes, que era o grupo de resistência a Roma. Então, alguns estudiosos querem colocar o Levi e o Tiago, filho de Alfeu, porque tinham o mesmo pai, como irmãos. E se fossem irmãos, notem vocês que dentro da mesma família, de posições ideológicas tão diferentes, porque Mateus, diríamos hoje, era um cara de direita. Né? Total. De direita total. E o Tiago, o outro filho do Alfeu, eram de esquerda. Terrorista. Então, olha como é maravilhoso isso. No reino de Deus, as ideologias caem por terra. No reino de Deus, aquele que é de direita e de esquerda abre mão de suas posições para o reino de Deus, porque Deus é o único que transforma o homem, que transforma o coração do homem, e que pega um da esquerda e da direita e fala, agora você vai pertencer ao meu reino. Não tem ideologia no reino de Deus, a grande ideologia é a graça de Deus que nos transforma e faz de nós novas criaturas. Glória a Deus, amém. Isso é realmente muito bonito. O senhor mencionou, antes de a gente ir para as opiniões dos telespectadores, as perguntas, o senhor mencionou que Jesus, Mateus relata com muita riqueza a morte de Jesus e tal. Existe uma discussão aí, interminável, sobre que dia que Jesus morreu. Que dia que Jesus morreu? Qual dia da semana? Veja bem, eu penso que os evangelhos deixam isso meridianamente claro. Ele morreu certamente na sexta-feira. Morreu na sexta-feira e deixa claro lá que as mulheres, por exemplo, aliás, esse é um assunto belíssimo um dia da gente pensar, a importância do papel feminino no ministério do Senhor Jesus. Aquelas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus na sua peregrinação itinerante pela Galileia, essas mulheres subiram com Jesus para Jerusalém na Páscoa. Quando Jesus estava sendo crucificado, somente João estava lá dos apóstolos, mas elas estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, nem consta que João estava lá, mas aquelas mulheres estavam lá, e Lucas diz que elas viram onde e como Jesus foi sepultado. Elas esperaram o sábado, porque Jesus foi sepultado certamente na sexta-feira, antes das 6 da tarde. Aí começava o sábado, elas descansaram nesse sábado e correram para o mercado em seguida, ou seja, sábado, a partir das 6 da tarde, já não era sábado mais, para comprar perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. Então é ato contínuo. Então deixa claro lá no Evangelho de Lucas, que Jesus foi sepultado na sexta-feira, antes da entrada do sábado, e que essas mulheres, passou o sábado, voltaram então de madrugada, no primeiro dia da semana, para procurar ungir o seu corpo.
Existem umas polêmicas aí Que foi na quarta-feira, mas não tem nenhuma base nos evangelhos. Nenhuma base. Mas eles ficam... aí que está, né? Eu queria até aproveitar que o senhor explicasse. Mas aí dá 3 dias e 3 noites? Como é que isso é uma forma de dizer, isso é uma forma de afirmar, né? Como ele foi sepultado na sexta e ressuscitou no domingo, essa é uma forma... Até hoje você diz isso, 3 dias. Mas não necessariamente 3 dias de 24 horas. Tá certo. Muito bem. E tem alguma informação, obviamente não na Bíblia, né, de como Mateus morreu? A Bíblia silencia sobre isso. Mas o que nós temos notícia, aí já não é da Bíblia, é da história, é que todos eles, exceto João, morreram martirizados, crucificados, a flechadas, ou queimados, né? Essas 3 formas de crucificação, 3 formas de martírio. Mateus está incluído entre eles como crucificado. Crucificado? Vamos lá, vamos para as opiniões que foram postadas, algumas delas, né, no nosso Facebook. Dermival Júnior, respondendo à enquete, ele diz assim: sim, em certos textos tem complemento e em outros textos tem contradição ou falta de detalhes. Mas nós que estudamos a Bíblia Sagrada sabemos que o motivo disso. Eu quero ver se os convidados do Vejam Só vão saber explicar. Tá bom, Dermival. Foi explicado já, né? Não há, não resta problema sobre isso. É claro, sabe, que nós não tratamos aqui de todos os pontos polêmicos e tal. E nem daria num programa de uma entrevista de meia hora de lidar com todos esses pontos. Mas talvez a gente pudesse dizer o seguinte: se alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Meu e-mail, se alguém quiser, hernandesdiasopes@gmail.com. Eu terei todo o prazer de responder pontualmente as dúvidas ou questionamentos que alguém, porventura, quiser apresentar. Pode escrever lá, Dermival, sem problema algum. Edson Araújo, ele diz o seguinte: 4 evangelistas, história verídica e sem dúvidas, visão ou foco individual no empenho descrito por cada um de seus autores. A Bíblia é a inerrante e fiel Palavra de Deus. Valeu, Edson. Talvez, existe, né, um espírito de questionamento, de crítica sobre o texto sagrado. Isso sempre existiu e hoje tem gente que ganha dinheiro levantando bobagens, né? Eu já fiz alguns debates aqui coisa que pouca gente sabe é o seguinte: nós temos milhares de manuscritos do Novo Testamento, milhares já foram descobertos, né? E há algumas divergências entre eles a respeito da escrita de nomes ou de preposições, né? Então tem muita gente que fala assim: existem muitas discrepâncias. Aí você vai olhar as discrepâncias e elas são ridículas. O grande aspecto é o seguinte, Heber, veja bem, nós temos, dentro da história do pensamento humano, no século XVII, o surgimento do racionalismo, né? Depois, no século XVIII, vem a questão do iluminismo. Depois, no século XIX, vem a questão da chamada alta crítica, com Dibelius, na Alemanha. Então, as pessoas entram para a Bíblia fazendo uma análise crítica, como se a Bíblia fosse um livro comum. Agora, a Bíblia suporta questionamentos. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé não é uma fé irracional. Ela suporta questionamento. Pode bater, pode questionar, pode duvidar. Agora, as evidências são muito robustas. Você nota o seguinte: de vez em quando surge aí um comentarista, um crítico da Bíblia, um noticiário na televisão: descobriram isso, que agora vai botar por terra a credibilidade da Bíblia, que agora provou que a Bíblia não tem razão, que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Os críticos caem no descaso, suas críticas viram poeira de museu e a palavra de Deus continua sobranceira, viva, altiva, com uma verdade absoluta ao longo dos séculos. É a verdade de Deus. E eu digo que Deus é irônico, é brasileiro e mineiro. Voltaire, no leito de morte, diz que em 200 anos ninguém mais ia lembrar que a Bíblia existia. O quarto onde ele morreu virou sede da Sociedade Bíblica. Exatamente. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Não se zomba. Deus não se zomba. O quarto que ele morreu virou sede da Sociedade Bíblica.
Olha. Ninguém pode lutar contra o Altíssimo e prevalecer. Essa é a grande verdade. José Nildo escreve: Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, isso sem dúvida. Adriano Alexandre: o Novo Testamento está cheio de contradições, porque se trata de um documento oficial da Igreja Católica Romana, gentia do 2º, 3º e 4º séculos. Essa igreja claramente revisou os ensinamentos antigos e as histórias antigas sobre Yeshua e seus Talmidim. Está completamente furado isso aí. O que o Adriano... Não é verdade que o Novo Testamento está cheio de contradições. Não é verdade que a Bíblia é um livro católico. Até porque, veja bem, vamos explicar uma coisa tão clara aqui. Dizer isso é um anacronismo cruel. Cruel. Porque quando a Igreja Católica começou a existir, todos os livros da Bíblia estavam escritos. Então, é uma coisa completamente absurda o que ele está dizendo aí, completamente fora de época o que ele está dizendo, é uma contradição, é um anacronismo. Até porque o catolicismo, historicamente falando, começa no ano 607. Século VII. Quando o imperador Focas nomeia o bispo Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. Talvez alguém perguntar, mas e os outros papas que vieram desde Pedro? Nós lemos em livros de história da história geral. Aí entra um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro, um documento na França do século VIII, que foi forjado para tentar dar legitimidade histórica ao papado desde Pedro. Pedro nunca foi papa, nem os papas são sucessores de Pedro, para dizer que houve papas desde Pedro. Não é verdade. Quer ver um exemplo? Há um livro muito famoso chamado O Papa e o Concílio de Janos, cujo prefácio foi escrito pelo grande tribuno brasileiro Rui Barbosa. 70% da obra é o prefácio. E o Rui Barbosa, 70% do prefácio. E o Rui Barbosa desconstrói essa ideia das falsas decretais de Isidoro. Foi o maior embuste literário da humanidade e, na verdade, essa ideia de infalibilidade papal não tem a mínima base bíblica. Então, afirmar que o Novo Testamento é contraditório, que é um documento da Igreja Católica, é uma declaração anacrônica que não tem nenhum fundamento. Tanto não é que durante muito tempo a igreja proibia a leitura da Bíblia. Proibia a leitura da Bíblia. Né? E os evangélicos entraram no Brasil evangelizando, distribuindo Bíblias. Essa é a história. Né? Então as pessoas liam a Bíblia e se convertiam. Então, dizer que é a teoria da conspiração e essa ênfase sobre a pronúncia do nome de Jesus, Talmidim é discípulos, seguidores. Né? Esse tipo de... os judaizantes não acabaram, sabia? Com certeza. Atos 15... E o aspecto interessante é o seguinte, a pessoa querer negar o Novo Testamento para fortalecer o Antigo Testamento é um grande equívoco. Talvez uma melhor frase disso seria o seguinte, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação para a chegada do Novo. Tudo que estava lá no Velho era sombra daquilo que haveria de vir. Então, o Velho Testamento apontava para o Novo, e o Novo é a consumação do Velho. Não há contradição, há complementaridade. É só pedir que Deus ilumine seus olhos, leia com o coração aberto que você vai encontrar a palavra. André Luiz de Miléo diz, uma pessoa sincera sempre vai dizer que tem dúvida em alguns pontos. Claro, sem dúvida alguma, isso faz parte. Faz parte. Né? O próprio Paulo, por exemplo, se pergunta para o Paulo por que Deus não tirou o espinho da carne. Porque eu quero que você fique na fraqueza. Mas isso é compreensível? Não, mas foi Deus que falou, então está falado, acabou. Aliás, René Descartes, que foi um grande pensador francês, e, de certa forma, o pai do racionalismo, penso, logo existo, a famosa frase dele, disse que a verdade, muitas vezes, procede da dúvida. Não é errado ter dúvidas. A verdade suporta dúvidas. A verdade suporta questionamento. A fé cristã suporta questionamento. Aliás, vou lhe dar 2 exemplos. O livro, e a Bíblia tinha razão, o autor deste livro foi escrever este livro para provar que o cristianismo era uma farsa.
Pesquisou, 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 ao fim escreveu o livro, e a Bíblia tinha razão. Segundo exemplo, Ben-Hur. Ben-Hur foi uma tentativa, o livro foi uma tentativa de provar que Jesus não era verdadeiro, não era real, até que ele reconhece, se dobra diante de Cristo, diz, ele é verdadeiro, ele é real. Então ele escreve o livro Ben-Hur para provar que Jesus era de fato o Filho de Deus, e aí vem um dos filmes mais famosos de todos os tempos, um dos mais premiados de toda a história do cinema. O meu predileto. Eu também gosto muito. Desde sempre. A gente, infelizmente, o tempo acabou. Vamos esperar a próxima visita do Reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Mais uma vez apresentando o último lançamento desse profícuo escritor, o comentário do Evangelho de Mateus, com 830 páginas, né? Então, basta dizer isso para mostrar a riqueza e a importância dessa obra. Que Deus o abençoe e o recompense. Muito obrigado, Heber. É um privilégio estar aqui com você, com os seus telespectadores. Vamos olhar a nossa enquete, como é que ficou? 58% disseram que sim, 42% disseram que não. Maravilha. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.